Doutor Sérgio Sagarino, essa é a nossa primeira pauta. Estamos chegando aqui, muito web ouvinte tem dúvida. Muito web ouvinte tem dúvida a diferença entre publicidade enganosa e publicidade abusiva. Qual é a diferença entre uma e outra, professor Sérgio Zagarino? E como é que analisa essa conduta do PROCON? Uma conduta aí que estabelece 92 empresas nesta lista. É uma lista pro bono. Olha, professor, eu entendo que antes da gente pensar em falar qualquer tipo de diferenciação técnica, eu acredito que a Black Friday ela tem bom e ruim. Então, como tudo na vida, ela tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom é a movimentação da economia, é a queima de estoques, é a facilidade do consumidor conseguir pegar aquele produto mais moderno, conseguir atualizar um aparelho eletrônico, um eletrodoméstico que aquela dona de casa pretende ter. Então, eu não vejo tantos problemas assim na realização do evento para a economia. Agora, a gente tem que tomar cuidado, sim, diretamente respondendo a tua pergunta de forma mais objetiva, em relação à questão da publicidade enganosa. Até porque a publicidade abusiva, eu entendo que nem sempre ela pode ser encontrada agora na Black Friday. Isso porque a publicidade enganosa, professor, é aquela publicidade que visa levar o consumidor ao erro. É aquela publicidade que induz ao erro de forma natural. A naturalidade da publicidade leva o consumidor ao erro. Só que isso pode ser de duas formas. Ou de uma forma mais ativa, com um erro expresso na publicidade, ou ainda com o que a gente chama de publicidade enganosa por omissão, pela falta, pela ausência de dados o suficientes que façam com que o consumidor tenha a devida compreensão sobre o produto que está sendo comercializado, sobre a oferta que está sendo veiculada em determinado canal de comunicação. Enfim, já a publicidade abusiva é aquela publicidade que se aproveita de determinados fatores que sempre são levados à psique do autor, do consumidor, ou então que podem se aproveitar de uma fraqueza. Por exemplo, você pega alguns canais infantis e durante os comerciais dos desenhos são de forma reiterada a quantidade de publicidade de brinquedo infantil. Isso pode ser considerado uma publicidade abusiva. Por quê? Porque o seu filho que fica assistindo aquele canal o tempo inteiro, ele vai, de qualquer forma, querer aquele objeto. Então, existem ferramentas que trabalham exatamente para conseguir entender até que ponto a publicidade está sendo abusiva, ou ela está sendo desleal com o mercado, ela está colocando o consumidor numa desvantagem. Então, a publicidade abusiva, ela tem muito disso, de receio, que envolva a questão da saúde. Por exemplo, você não vê mais publicidade de cigarro, porque é uma publicidade abusiva, ela não pode induzir o consumidor ao consumo. Bebidas alcoólicas, existem certos controles. Então, diferente da enganosa, que ela não vai para esse lado de psíquico, ela não vai para esse lado de abuso, de fragilidade, mas sim pela questão exclusiva do levar o consumidor ao erro. E muitas vezes é o que acontece na Black Friday, principalmente no que tange o apontado pelo professor Gustavo, quanto a esses sites, essas lojas que o PROCON muito bem observa, inclusive aqui no estado de São Paulo, o PROCON de São Paulo, ele é um dos mais atuantes no Brasil nesse sentido, porque ao longo do ano ele já faz a análise ele faz o levantamento de todos os sites que se aproveitam da semana da Black Friday para aumentar o preço do seu produto, para, ao fim, tirar o preço que ele mesmo aumentou, levando o consumidor a erro, achando que está se aproveitando de uma boa oportunidade, quando na verdade não está. Agora, cada vez mais eu vejo as pessoas fazendo pesquisas de preço, pesquisando preços de quanto era antes, quanto ficou o preço, e inclusive eu vejo a criação de alguns canais, sites especializados apenas nessa comparação, de quanto era um produto antes da Black Friday, em várias lojas, e depois quanto ele está em várias lojas também.
Então, é basicamente essa a diferença entre a publicidade enganosa, a publicidade abusiva e algumas considerações já sobre a Black Friday, a sua importância e os cuidados que o consumidor deve ter ao querer se aproveitar. Por exemplo, eu pretendo, na semana da Black Friday, trocar meu aparelho celular. E isso é muito bom, é produtivo. Eu vou deixar o mercado aquecido. Então, a gente tem que tomar diversas cautelas, mas sempre aqui, eu acho que o papel aqui hoje é mais de orientar o consumidor, fazer com que o web ouvinte ele consiga compreender a necessidade de uma pesquisa adequada, a necessidade de uma educação em relação a direitos, no caso, direitos básicos do consumidor, que é uma informação adequada na venda dos produtos, uma informação adequada ainda assim em relação à questão das ofertas, se o consumidor se sentir lesado, o que fazer, e por aí em diante. Vou passar a palavra para vocês, que a gente tem bastante coisa para discutir.